Na É verdade, ele verdade, faz uma convocação para um ato, né? Dia 25 Todo mundo lá pra de Paulista. fevereiro para Paulista, né? Sem cartaz, no É, dia 25, só né? de verde e isso, amarelo. só de verde e amarelo. Isso lembra 1992, Fernando Collor de Mello, durante um processo durante a CPI, que ele Verdade. vinha sofrendo dentro do Congresso, ele resolveu fazer uma convocação para a população de todo o país ir às ruas vestidos de verde e amarelo, as cores da bandeira do Brasil, para mostrar que quem estava o acusando era uma minoria. Eu Resultado, acredito que vai resultado de Collor. lotar. As pessoas atenderam o chamado, foram às ruas, mas é- vestidos de preto. Eita. E a partir dali o movimento do impeachment dele foi acelerado, digamos assim, Nossa. aprovado pela Câmara Federal e ele foi impeachmentado ainda em 92. Mas hoje com um cenário um pouco diferente, né? Acho Isso, que talvez mas Collor na época não é tinha... muito arriscado uma convocação. Ah, Né? E essa é uma medida que, para quem está no poder, ele tem que ter bastante cuidado nesse tipo de coisa. Claro que Collor também vinha sofrendo um desgaste durante um longo tempo. Se a gente acompanhar as últimas 2 semanas, foram marcadas por operações que afetaram de alguma forma o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua família, e a sua né? família. Então ele tenta, de uma forma rápida, dar uma resposta para mostrar que ainda tem poder de mobilização, certo? Para tentar, de alguma forma, pressionar para que as investigações que estão em torno dele, elas de alguma forma não tenham nada mais contundente. Por exemplo, que elas não venham daqui a pouco acompanhadas de um pedido de prisão preventiva ou algum tipo nesse sentido. Então ele tenta pressionar e dizer assim, olha, a população está comigo, se caso alguma coisa acontecer, haverá uma convulsão social no país e que poderá prejudicar toda a estabilidade do país. O meu comentário aqui em nada tem a ver com A, B ou C, porque eu lembro que quando o ex-presidente, e então presidente Jair Bolsonaro foi eleito, falava-se que ele tem mais da metade da população a seu favor, o que não é uma verdade. Assim como agora, eleito com a quebra de recordes de números, o atual presidente da República também não tem metade da população a seu favor. Isso é simples, é só você pegar os dados, por exemplo, daqueles que votaram nulo ou que não compareceram às urnas. Se você pegar nulos e mais aqueles que não foram, nós estamos com uma porcentagem aí dividido 3, então pode dizer que tem 1/3, aí tudo bem. Isso, mas o que acontece, o ex-presidente Bolsonaro, ele sabe que ele precisa manter uma narrativa de ser o maior oposicionista do governo Lula, certo, para que ele possa também manter aquela narrativa que ele tem de que em 2026 ele é pré-candidato a 2026 e que a inelegibilidade dele será revertida, que ele tenta argumentar o tempo inteiro. Se ele perder esse posicionamento como principal adversário do Lula, ele não vai conseguir manter essa narrativa. Essa narrativa e quem de que... sabe depois até transmitir esses votos a transferência de votos ela é um pouco complicada. A gente viu isso pelo próprio Haddad, quando foi candidato em 2018 contra Bolsonaro, que tentou pegar os votos do Lula e não conseguiu. Essa transferência de votos é um pouco difícil. A estratégia do Bolsonaro é aquilo que Sun Tzu já ensinava em A Arte da Guerra, né? Ele dizia que pareça fraco quando estiver forte, e pareça forte quando estiver fraco. Então é inegável que as ações da Polícia Federal, de alguma forma, atingiram o ex-presidente. Ele sabe que as delações de Mauro Cid, que a operação Tempus Veritatis, que foi na semana passada, que prendeu ex-assessores, que prendeu ex-ministros, vai fornecer muito material para que ele possa se ver envolvido em coisas ainda muito mais complicadas legalmente disso aí, juridicamente. Então, ele está se antecipando para tentar, de alguma forma, mostrar que ainda mantém esse capital político, essa força de mobilização. Existe o risco de que as pessoas não irão, claro que irão, ele tem poder de mobilização, mas talvez não seja tão grande quanto ele espera, né? E isso pode acabar prejudicando ele. Então, é bastante arriscado esse tipo de movimento, mas é um movimento que ele está sendo feito por decisão do próprio presidente. Tanto que ele tenta se blindar de alguma forma pedindo para que não levem cartazes, que possam ofender alguém, o STF e tudo mais, porque ele quer se colocar como
defensor da democracia. É isso que os atos estão convocando, né? Para a defesa da democracia. E para completar, Andréia, o que você ia falar aí? Eu ia falar que para para esse ato que vai acontecer na Paulista, o Tarcísio confirmou que vai na manifestação pró-Bolsonaro. Caminhoneiros não pretendem aderir à manifestação. Luciano Ranck, empresário dono da Van, e a ex-ministra dos Direitos Humanos do governo, Damares Alves, disseram que não vão participar do ato em apoio ao ex-presidente. É interessante porque essa capacidade de mobilização a gente tem que pensar o seguinte também, depois do que aconteceu em 8 de janeiro, dos processos que vêm acontecendo, será que as pessoas vão ter a mesma motivação de ir? Pois não há um certo receio de participar? Isso. Né? Até porque você vê uma série de ações ocorrendo, por exemplo, ontem a Polícia Civil do Distrito Federal acabou por indiciar um dos filhos, né? Inclusive um dos filhos que é pré-candidato a vereador aqui em Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, o chamado 04, filho do ex-presidente, né? Indiciado por lavagem de dinheiro. Então é assim, como você falou, as pessoas vão se expor, correndo risco, né? Gente, a gente tem que pensar que de muitos daqueles que foram presos em 8 de janeiro e já foram condenados a 17 anos de prisão. Fora a questão de multas e tudo mais. Então, será que hoje todo mundo tem aquela mesma facilidade de mandar um Pix para organizar um evento desse, para colaborar? O próprio Luciano Hang foi agora indicado na delação do Mauro Cid, né, como um dos possíveis financiadores. Ele também o dono do... Idealizadores do golpe, né? Tecnisa, dono da Tecnisa e também, acho que do... eu não lembro exatamente as outras empresas. Mas ele também citou lá alguns empresários. Os empresários que estão agora nessa delação do Mauro Cid e que, consequentemente, vão ser alvos, provavelmente, de mais investigações e aprofundamento da investigação que vem acontecendo na Polícia Federal, né? Claro. Então, agora fica nessa... O que a gente pode falar quando fala dessa questão, tanto da convocação, né, feita pelo Bolsonaro, em comparação com o que aconteceu na época do próprio Fernando Collor de Mello, a questão do argumento de que haverá uma convulsão social, né, caso ele seja preso, mesma coisa que o PT e Lula argumentaram também, que se ele fosse preso em 2018 haveria uma convulsão social. A gente viu que não aconteceu, como eles falavam, houve ali algumas manifestações pontuais, mas nada capaz de mexer na instabilidade do país. O que a gente vê com isso, com essa novela, né, da política brasileira, que é praticamente um remake. A gente muda os personagens, mas o enredo é o mesmo, né? A gente vai mudando, mas a história é sempre a mesma.